Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje é sábado, dia 8 de outubro, ano 2022. O plano anual de leitura bíblica se encontra em Jeremias capítulo 10 e também o capítulo 11, Salmos 78, do versículo 56 até o 72. Provérbios capítulo 24, versículo 28 e também o versículo 29. E o derradeiro, Colossenses capítulo 4. A porção diária deste dia tem como título Os que estão em eminência, baseado na leitura bíblica de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz exatamente assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Muito provavelmente, depois de ter sido solto, o apóstolo Paulo, então, já começa a escrever aquilo que chamamos de 1 Timóteo. A carta é endereçada ao seu filho na fé, Timóteo, que foi escrita provavelmente na Macedônia por volta do ano 62 ou 63 depois de Cristo, quando Timóteo ainda estava em Éfeso e era ministro naquela cidade. O apóstolo Paulo, ele também deixa bem claro e relaciona alguns eventos marcados para nós hoje, até mesmo aqueles que exercem o ministério, o pastorado, o diaconato, tanto que as cartas endereçadas a Timóteo deixam ali para nós requisitos para aqueles que ocupam cargos de liderança. E quando falamos de cargos de liderança, não somente envolvendo o contexto eclesiástico e a igreja, mas também falando também dos governantes, como nosso papel de cristão que devemos desempenhar e aquilo que devemos fazer para que nós venhamos então de fato viver uma vida quieta e sossegada. O apóstolo Paulo, então, claramente, ele diz no capítulo 2, do versículo 2, ele diz que é para nós orarmos, era para nós intercedermos com ação de graça por todos os homens. E aqui ele também já fala pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Bom, começamos por aqui. No capítulo 2, vemos a preocupação do apóstolo Paulo para com todos os homens, e ensina até mesmo a igreja, os irmãos daquela época, que eles deveriam orar por todas as pessoas, até mesmo pelos reis. Olha que quando Paulo diz para orar pelos reis, aqueles que exerciam uma autoridade naquele momento perseguiam o cristianismo de uma forma ferrenha, devassa. Mas o apóstolo Paulo diz que, como cristãos que somos, deveríamos orar por essas pessoas, aqueles que estão em eminência, que ocuparão cargos de liderança, que irão governar naquele período ali. Então, ele diz que nós deveríamos sim orar por essas pessoas, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. É bom lembrar que quando o apóstolo Paulo diz quieto e sossegado, ele não está dizendo que nós iríamos viver todos os dias das nossas vidas de maneira quieta e sossegada, visto que até mesmo Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas era para termos então bom ânimo, porque o nosso Cristo venceu o mundo, deixando claro que nós deveríamos passar por alguns momentos de aflição. Quando Paulo diz quieto e sossegado, ele diz de uma maneira passiva, paliativa. Então isso aconteceria com o cristão quando de fato ele buscasse a Deus em oração, pedindo para que o Senhor viesse a abençoar aqueles que estão governando. Mas de que maneira o apóstolo Paulo ele trata esse tema? Primeiro, porque nós oramos ao Senhor para que as coisas aconteçam ao nosso favor também, para que nós venhamos viver em paz. E o objetivo de orar pelos reis e aqueles que estavam em eminência era primeiro que isso era algo que agradava ao Senhor. E por trás disso também, Paulo estava dizendo para aquela igreja que o propósito maior daquilo ali era, por meio de Cristo Jesus, alcançar esses governantes, levando-os à salvação e ao reconhecimento do nosso Messias, nosso Salvador. Tanto que ele diz que quer que todos os homens que sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. O propósito da oração é levá-los, os nossos governantes, a conhecer de fato quem é Cristo. E isso iremos alcançar de fato pelo poder da oração. Mas também quero deixar aqui com os amados ouvintes um comentário que Russell Norman Champlin faz desse versículo, versículo 2 de 1 Timóteo capítulo 2. Ele diz assim: olha, além disso, essas orações deveriam solicitar do Senhor que tais governantes não se tornem perseguidores da fé religiosa, com
conforme com frequência tem acontecido, o que tem servido para perturbar e entravar o progresso da igreja, aumentando assim o sofrimento humano e que chega até mesmo a afastar muitas pessoas das fileiras do cristianismo. O que Russell Norman Champlin está querendo dizer é que uma vez que oramos ao Senhor para que o Senhor venha salvar esses governantes, eles não iriam mais perseguir os cristãos, então eles iriam viver também de fato uma vida quieta e sossegada, visto que agora esses reis, esses governantes, teriam sido alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, visto que os reis daquela época eram pagãos, inimigos do cristianismo e perseguidores dos cristãos. Todavia, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que os irmãos deveriam orar para ele, para que eles possam, assim, de fato, ser alcançados por Cristo e automaticamente a sociedade, bem como um todo, a comunidade da fé, iria ter mais paz naquele contexto de perseguição ferrenha. Matthew Henry, grande pregador do século XVII, diz assim, comentando esse versículo: devemos desejar aos reis que Deus mude o coração dele, os direcione e os use, de forma que possamos levar uma vida quieta e sossegada. Ou seja, corroborando assim também com aquilo que Russell Norman Champlin já havia dito, e aquilo que propriamente o apóstolo Paulo está expressando. Amados ouvintes, com tudo isso, eu quero dizer-lhes algo muito importante, que nós possamos orar por aqueles que estão em iminência, por aqueles que serão levantados. Lembrando que nada foge do controle aonde existe um Deus que é soberano. O nosso Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. E quem de fato governa a vida do cristão é o Senhor Jesus Cristo. Quando? Então deixamos ele de fato governar. Mas devemos fazer o nosso papel, orar, interceder, pedir, clamar ao Senhor, que o Senhor venha de fato alcançar, seja quais forem aqueles que estiverem em iminência, seja qual forem os governantes que serão levantados. Nós deveremos, como igreja, orar para que o Senhor então venha alcançá-los, que a presença do Espírito Santo alcance-os, para que de fato a igreja venha então viver uma vida quieta e sossegada, uma vida em paz, uma vida tranquila. É claro que quando dizemos isso, e quando digo isso a vocês, amados ouvintes, não estou dizendo que os acontecimentos descritos no último livro, o livro do Apocalipse, não acontecerão. De fato, eles acontecerão, mas enquanto nós não chegamos a esse determinado momento, nós devemos fazer a nossa parte como cristãos que somos. Devemos orar, devemos fazer a nossa parte, porque quer que seja aqueles que Deus irá levantar, aquilo que está escrito na palavra se cumprirá. E queira Deus que você possa então, neste dia, ter convicção da sua fé, da sua salvação em Cristo Jesus, e que, como cristãos que somos, possamos então desempenhar os nossos papéis na presença do Senhor Jesus. Ore pelos governantes, ore pela nossa nação, ore pelo Brasil, ore pelo mundo, porque a nossa vida está nas mãos de Deus e nós devemos cumprir o nosso papel, orar, exercer aquele papel que de fato nos é dado e nos lhe é devido fazer, sabendo que Deus é aquele que nos guarda e nos livra de todo mal. Neste momento, feche os seus olhos e encurve sua cabeça se pode e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu, te louvamos, rendemos graças ao Senhor, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, que possamos exercer os nossos papéis de cristãos que somos, que possamos exercer aquilo que, meu Pai, que o Senhor nos designou a fazer, que possamos orar pela nossa nação, orar pelo mundo, orar por aqueles que estão em eminência, orar pelos líderes e sim, meu Pai, por todos aqueles que ocupam cargos de liderança, meu Pai, que possamos ser abençoados por Ti, ó Senhor Jesus, e que possamos viver uma vida também, meu Pai, quieta, sossegada, que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que possamos cumprir bem o nosso papel, a nossa chamada, e que possamos ter confiança unicamente e exclusivamente em Ti. Senhor, seja conosco e abençoa-nos neste dia. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.